Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Quero te convidar a fazer juntamente comigo essa oração. Quero te convidar a se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Quero que o Senhor fale comigo nesta noite. Quero que o Senhor me ministre. Eu estou sedento de ouvir a Tua voz, sedento de ser ministrado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, Deus. O Senhor é o Deus que conhece, Senhor, os nossos corações. O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece os nossos medos, as nossas inseguranças, ó Pai querido. E nós queremos nos colocar diante da Tua presença, Senhor. Deus, o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E queremos Te louvar porque nós temos acesso à Tua palavra. Palavra essa que é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, ó Deus querido. E nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse momento. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha de forma singular nos ministrar nesta noite. Que o Teu Espírito prepare o terreno do nosso coração, para que nós venhamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Ouvir do Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Conduza a nossa mente, Senhor. Não permita que venhamos nos distrair com qualquer outra situação, mas que estejamos atentos a ouvir a voz do Senhor, ó Deus. Atentos a sermos ministrados pelo Senhor. Porque, ó Deus, não existe nada melhor do que quando o Senhor fala ao nosso coração. Quando o Senhor nos desafia, o Senhor nos confronta, mas também coloca diante da vontade de ouvirmos que somos Teus filhos, que somos alvo do Teu amor, alvo da Tua graça, e somos necessitados, ó Pai, de ouvirmos do Senhor todos os dias das nossas vidas, Pai. Nós Te oramos e Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto bem interessante no sentido de que ele fala de coisa tão rotineira, coisa tão peculiar. Ele fala acerca de vasos que, para o contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Logo no comecinho, no capítulo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ou seja, ele já introduz a sua carta dizendo quem está escrevendo e com que autoridade ele escreve essa carta, né? Mas o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta ao seu amado Timóteo, seu filho amado, né? E nessa carta, o apóstolo Paulo traz algumas orientações a Timóteo acerca dos desafios da vida ministerial que ele enfrentava, né? Acerca daquilo que ele estava inserido e qual o posicionamento ele deveria manter. E é bem interessante porque o apóstolo Paulo, é bem comum nos seus escritos, ele começa falando acerca de ações de graças, e depois o apóstolo Paulo, ele começa a discorrer um pouco acerca de doutrina, e depois o apóstolo Paulo, ele faz uma parte prática daquilo que ele está escrevendo, né? E esse texto foi escrito em aproximadamente 60 depois de Cristo, né? Algo aproximado, né? O consenso do momento da escrita era exatamente logo depois que o apóstolo Paulo foi preso pela primeira vez em Roma, e aí ele foi solto logo depois, e foi durante a sua segunda vez que ficou preso que Paulo escreve a epístola a Timóteo. E essa epístola contém palavras inspiradoras de Paulo, encorajamento e instruções. E Paulo desejava vê-lo, com saudade dele, né? E Paulo escreve para que ele fosse rapidamente a Roma, para que ele levasse algumas coisas que Paulo havia uma capa e alguns manuscritos que ele queria que Timóteo levasse para ele e que ele tinha necessidade.
Mas o apóstolo Paulo também, ele escreve e dá algumas orientações para Timóteo. Ele diz para Timóteo: fortifica-se na graça que está em Cristo. Ou seja, diante de todos os desafios que você vai enfrentar, fortifica-se na graça. O apóstolo Paulo diz para Timóteo para ele transmitir a outros o que Paulo lhe havia ensinado. Ou seja, aquilo que eu confiei a você, confia você também a homens fiéis. Instrua também a homens fiéis para que a palavra continue sendo proclamada. O apóstolo Paulo também diz a Timóteo para ele pregar a palavra, que ele não deveria desistir de cumprir o seu ministério, que era pregar a palavra. O apóstolo Paulo fala lá no capítulo 4, também no capítulo 2 a Timóteo, para ele suportar os sofrimentos e as aflições. Ou seja, o apóstolo Paulo está deixando bem claro para ele que na jornada que ele estava se propondo a percorrer, em obediência ao chamado que Deus tinha estabelecido para ele, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, meu amado, você vai ter sofrimentos e aflições, mas suporte tudo isso, porque vale a pena. Vale a pena suportar tudo isso. Nós sabemos quem nos chamou, nós sabemos quem nos designou, nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos debaixo da autoridade de quem que nós estamos, e Ele é poderoso para naquele grande dia nos retribuir pelo serviço que nós prestamos a Ele, porque Ele não fica devedor de ninguém. Ele sabe ser galardoador de todos aqueles que o obedecem. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, ele vai dar mais uma orientação a Timóteo: cumpre seu ministério como evangelista. Anuncie o evangelho. Evangelize as pessoas. Não tenha medo de falar daquilo que você foi chamado a fazer. Leve as pessoas a se renderem, a entenderem, a se renderem ao evangelho de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele motiva Timóteo a continuar a sua jornada. Eu gosto muito de ler Paulo a Timóteo, porque eu tenho a sensação de um paizão falando com o filho, né? Sentando assim no colo e dizendo: cara, presta atenção, abre o olho. Cara, olha, é perigoso, estão aí os cães, os pregadores de heresia, mas se mantém firme, não se deixe contaminar, não se deixe sujar. Não somente isso, olha o pecado, não vacile diante do pecado. O pecado está todo tempo rodeando. E é bonito a gente ver isso, porque na verdade nós estamos vivendo tempo, isso não é tema da nossa reflexão hoje, só quero abrir um parênteses. Nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas dificilmente se preocupam com as outras pessoas de verdade. Algumas pessoas se preocupam aparentemente, mas se preocupam, mas não estão dispostas a se comprometer com aquilo que envolve ajudar o outro, porque às vezes isso requer trabalho. Isso requer dedicação, isso requer tempo, né? Tanto que as ONGs criaram aí um mecanismo: adote uma criança, mas você não precisa nem ver a criança, manda R$1 por dia que nós vamos cuidar da criança. E tem gente que acha que está fazendo muito fazendo isso, porque nós perdemos esse valor do indivíduo, esse valor de investir na vida do outro, né? Quando estávamos menos tecnologicamente avançados, né? Acontecia um movimento bem interessante. Eu até conversava com algumas pessoas recentemente. Eu não gosto de comer, né? Vocês olham para o meu corpo, percebem que eu sou uma pessoa fitness, totalmente fitness, né? Mas daqui a uns anos a gente não vai encontrar essas coisinhas, essas comidinhas gostosinhas, essas bolachas. Algumas já se perderam, porque ninguém se predispõe a ensinar ninguém, e muita gente não está nem um pouco interessada em aprender também. Mas de forma geral, as pessoas não estão interessadas em ensinar as outras pessoas a fazerem aquilo que elas sabem fazer. Primeiro, porque não tem paciência. Segundo, porque acha assim: da mesma forma que eu aprendi, esse fulano pode pegar e aprender sozinho. Essa é a mentalidade de muitos pais. Eu cortei pau, por que ele tem que usar? Eu cortei pau com serrinha, por que ele tem que usar serra elétrica? Que aprenda pelo menos a usar o machado.
Então, algo que me chama muita atenção é essa preocupação de Paulo de cumprir aquilo que estava designado pelo Senhor, de orientar Timóteo de forma que Timóteo cumprisse cabalmente aquilo que ele havia sido instruído por Deus. Mas mais do que isso, que Timóteo também fosse uma ferramenta poderosa, que Paulo também fosse uma ferramenta poderosa na vida de Timóteo, para revelar a Timóteo daquilo que o Senhor queria fazer na vida dele, para que Timóteo fizesse a mesma coisa com outras pessoas, instruísse outras pessoas, para que outros homens também fossem alcançados e fossem despertados a se interessarem pela vida de outras pessoas. E isso nós estamos precisando fazer. E a nossa ministração nessa noite vai ser a respeito de instrumentos de honra na mão do Senhor. Instrumentos de honra. Utensílios de honra na mão do Senhor. Utensílios de honra. O apóstolo Paulo começa essa porção do texto dizendo: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, destes erros será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo começa o capítulo 2 falando com Timóteo acerca do combate à fé, combate da fé e no sofrimento de Cristo. Ele pega Timóteo e diz: olha, Timóteo, um atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele está dizendo para ele: cara, não adianta você concluir a carreira que te está proposta, mas é preciso correr essa carreira de maneira digna, né? E aí a gente poderia pensar, eu não me lembro agora o nome do camarada, um velocista recente nosso aqui agora, que ganhou não sei quantas Olimpíadas e foi descoberto com substâncias ilícitas, perdeu todos os seus títulos. Ele cumpriu, ele foi coroado, ele foi premiado, mas foi reconhecido que ele não correu como deveria se correr. Porque o evangelho do reino não é para ser vivido de qualquer maneira. O evangelho do reino é para a gente viver ele segundo os padrões daquele que é Senhor do reino. Não basta a gente pensar que porque conhece o evangelho, porque foi batizado, porque confessou Jesus, porque é membro de uma igreja ou não, de que a gente está vivendo de acordo com os padrões do reino. Mas é preciso correr de acordo com aquilo que foi estabelecido para a corrida. Não adianta parecer certo. Não adianta parecer certo. Tem que ser certo. Tem que ser segundo o padrão do reino. Então, logo no começo, versículo 5, ele está dizendo: cara, é preciso correr de acordo com a corrida. O lavrador que trabalha deve ser a desfrutar dos frutos. Ou seja, você vai ver o resultado daquilo que você está fazendo. E não se perturbe com o que está sucedendo ao seu entorno. Aquele que lavra a terra é digno de comer dos frutos que essa terra produz. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo a Timóteo que ele deveria ser fiel à palavra. Lá no verso 14, do capítulo 2 ainda, o apóstolo Paulo ele recomenda a Timóteo dar testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. O apóstolo Paulo está falando com ele: cara, cuidado com as heresias, cuidado com as discussões desnecessárias. Cuidado com aquilo que vai se perdendo no meio do caminho, porque às vezes se discute muito, mas pouco se comunica do amor e da graça de Deus. Se perde tempo falando sobre, não que não seja importante, não é isso que eu estou dizendo. Só quero frisar bem isso: eu sou um amante da teologia, mas eu sou da escola biblicista. Eu entendo que a teologia, sem que ela atenda à necessidade da comunidade da fé e gere transformação na vida daqueles que dizem que são teólogos, quanto na vida da comunidade, para mim ela não serve de absolutamente nada. Ela precisa começar transformando aqueles que batem no peito e se dizem teólogos.
Então a gente precisa olhar para o texto sagrado mais do que para as institutas de Calvino, para os escritos dos puritanos, olhar para a revelação do Evangelho e entender que Deus está falando sobre vida, transformação de vida, novo nascimento, vida em santidade, vida em retidão, fidelidade ao Senhor, fidelidade. Então não adianta nós pensarmos em doutrina simplesmente de um modo pragmático, discutindo teologicamente, profundamente a teologia e não ter vida, não vivenciar. E o que Paulo está orientando Timóteo, cara, abre seu olho, porque eles vêm aí com vãs discussões, né? Esses hereges estão falando que o corpo não será glorificado, não vai haver ressurreição do corpo. E ele cita esses hereges, né? Ele fala de Himeneu e Fileto, 2 hereges. Ele diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais incluem, né? O apóstolo Paulo está falando que esse povo não tem noção do que eles estão dizendo. E esses não são teólogos, são hereges, eram doutrinas que se opunham à revelação do Evangelho. Mas aí o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Amados, quando o apóstolo Paulo faz menção desta grande casa, por que ele faz menção de uma grande casa? Porque possivelmente de uma casa pequena seria uma casa mais simples, não haveria utensílios de ouro e de prata. Possivelmente haveria utensílios somente de madeira e de barro. Mas quando ele diz uma grande casa, ele está deixando bem claro as necessidades de uma grande casa. Ele está usando essa grande casa como exemplo do grande ajuntamento de todos os santos em todos os tempos, em todas as eras, todos aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho. E o apóstolo Paulo está deixando bem claro que existem vasos que são de honra, mas também existem vasos que são para desonra. Mas isso não tem a ver com o material que o barro foi feito. Ele diz, olha, existem vasos, olha aí no verso 20 comigo. Existem vasos de quê? Não ouvi ninguém falar. Quais são os materiais que tem aí? O que mais? Madeira, opal e barro. São úteis. Mas cada um dentro do seu propósito, dentro da função, dentro do que ele suporta. Como que nós vamos pegar um vaso de madeira e vamos colocar ele para poder assar pão? Vai servir para alguma coisa? Agora, nós podemos assar pão, ou podemos conservar um azeite em um vaso de madeira? Podemos colocar farinha num vaso de madeira? Então, o que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui não é a ideia do material que o vaso é constituído. Não é esse o problema. Que uma casa vai ter vaso de ouro, uma casa vai ter vaso de prata, uma casa vai ter vaso de madeira, uma casa vai ter vaso de barro. A questão não é o material que compõe, o que ele está deixando bem claro aqui, vamos ter diversidade de pessoas. Vamos ter pessoas de todos os tipos. Vamos ter todo tipo de gente no nosso meio. Ou seja, numa casa haverão vasos, vários tipos de vasos. Na minha casa não tem nenhum vaso de ouro, não tem nenhum de prata. Deixa eu pensar se tem algum vaso de barro. E nem de madeira. Porque nós usamos outras coisas. Mas tem uns alumínio lá. Uns vrido. Que nós estamos usando. Mas eles estão cumprindo as suas funções. Eles estão cumprindo aquilo a qual foi proposto serem utilizados. E quando o apóstolo Paulo está dizendo, ora, não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, ele não está colocando que os de ouro e prata são gloriosos e os de madeira e barro são os piores que existem. Ele está dizendo que alguns estão para estar à vista e alguns estão para estarem guardados. Existem utensílios que serão extremamente úteis para poder guardar, para poder armazenar, para poder cumprir o propósito de ser reservatório de alguma coisa. Alguns servirão simplesmente para beleza, para dar de bonito. Mas se colocar azeite, ele pode oxidar o azeite, estragar o azeite. Ele pode estragar o suco.
ele pode estragar o vinho. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Olha, cara, vai ter gente de tudo quanto é tipo. De tudo quanto é tipo. Mas alguns são para a honra e outros, porém, para desonra. E quando nós olhamos para esse texto aqui e pensamos na ideia de honra e de desonra, está falando justamente na ideia de grandeza, da ideia de glória. E aí, muitas pessoas pensam que só aparece na igreja quem tem dom de cantar, por exemplo. Muitas pessoas pensam que só aparece na igreja aqueles que têm dom de pregação. Não, isso é um equívoco. Imagina se todo mundo quisesse ser ministro de louvor na igreja. Quem ia dar aula para as crianças? Quem ia cuidar dos juniores? Quem ia cuidar dos adolescentes? Quem ia cuidar dos jovens? Talvez vocês pensaram, pastor Jeff e a Ana, pastor Jeff e a Ana, pastor Jeff e a Ana. Mas o pastor Jeff e a Ana também não vão ficar a vida inteira aqui na igreja, eles vão embora. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, leva. E Deus vai levantar pessoas daí do meio. Quem vai cuidar dos nossos meninos que precisam de reforço escolar nesse momento? Quem vai limpar a igreja? Quem? Quem vai vir assar carne para nós quando tiver reunião aqui na igreja? Quem vai tocar as violas? Tocar umas modas crente para nós? Tem que converter a primeira pessoa. Quem? Então nós precisamos entender que a diversidade de dons não faz com que alguém seja melhor do que a outra pessoa. Porque de repente a gente olha para alguém e pensa assim, poxa, esse cara é completo. Eu sempre digo para o pastor Jefferson, cara, você pode ir muito mais além. Deus pode te usar muito mais do que usou a minha vida. Porque você tem coisas que eu entendo que são extremamente relevantes para o reino de Deus, que eu não tenho. Que você vai precisar, que Deus te ajude a chegar onde Ele quer que você chegue. Nós precisamos entender que as diferenças dos materiais não diferem da qualidade do vaso. O que vai mudar, se esse vaso está honrando ou desonrando, é a forma que ele é utilizado. E quando eu penso que honrar é grandeza, é glória, é reconhecimento, eu preciso pensar qual é a qualidade da minha espiritualidade. Porque logo no verso seguinte, o apóstolo Paulo vai dizer assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, quais erros o apóstolo Paulo está falando? Os erros da desonra. E o que vem a ser a desonra? O apóstolo Paulo, ele anteriormente estava falando no verso 17. Vamos ler o 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O que Paulo está dizendo a Timóteo, que não tem como você ser um vaso de honra e não honrar aquele que é Senhor. Pois aquele que a si mesmo se purificar, será utensílio para a honra. Eu estou desonrando o Senhor todas as vezes que eu não glorifico o nome dEle, eu estou desonrando. Todas as vezes que eu escolho viver, ter atitudes, ter comportamentos conscientes do que eu estou fazendo, eu estou desonrando aquele que é o Senhor da casa e eu me torno um utensílio para a desonra. E sabe o que é mais triste? Porque nós podemos fazer coisas boas de forma errada e estaremos desonrando aquele que é Senhor da seara, que é o dono da casa.
Nós podemos ter motivações corretas, com ações erradas, e nós estaremos desonrando aquele que é o Senhor da casa, o dono do utensílio. E às vezes, amados, nós nos perdemos, porque não tem a ver com a qualidade do vaso. Não tem a ver se tem muitos dons, se tem muito dinheiro, não tem a ver se é bonitão, se é feio, se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto, se é eloquente, se é tímido. Tem a ver o quanto nós temos honrado o nome do Senhor. É isso que vai medir a nossa qualidade. E não tem como eu viver uma vida que honre ao Senhor e não viver uma vida que seja coerente com os padrões que são estabelecidos no reino de Deus, no corpo de Cristo. O corpo deve ser diversificado, porém, se irão honrar o Senhor, não está diretamente ligados com as diferenças que nós temos. E aí é uma pergunta que você tem que fazer pessoalmente. Tenho eu honrado o nome do Senhor? Tenho eu sido um vaso de honra? Eu tenho colocado as coisas que são referentes ao reino de Deus em primazia na minha vida? Eu tenho percorrido o caminho correto para fazer as coisas, ainda que a motivação seja correta, diante do padrão, diante da estrutura, diante do que foi estabelecido por Deus? Eu tenho sido um vaso que manifesta a glória do Senhor. Essa honra tem que ser dada individualmente. E eu honro a Deus com as minhas atitudes, eu honro a Deus com as minhas palavras, eu honro a Deus com os meus dons e com os meus talentos, eu honro a Deus quando eu invisto na comunidade a qual eu faço parte, eu honro a Deus quando eu edifico a comunidade na qual eu faço parte. E eu desonro a Deus quando eu faço questão de viver distante da comunidade por questões que eu acho que são justificativas. E não são justificativas. Porque quando a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, não é o suportar no sentido de que eu até te tolero, mas eu tenho vontade de vomitar na sua cara. Não é isso não. O que a Bíblia está dizendo é que apesar das diferenças que existem entre eu e você, nós fomos chamados a fazer parte de um único corpo, que o cabeça é Jesus Cristo. E é preciso amar um ao outro. Por mais difícil que seja. Tem gente que acha que é só difícil amar o outro. Dá uma olhadinha no espelho e pensa direitinho, talvez você seja extremamente difícil de ser amado. Raciocine bem que talvez você seja intragável para muita gente. E não é porque o outro é ruim, não é porque você não vale muita coisa, a não ser o sangue de Jesus em você. Porque a gente se enche às vezes de razões e de direitos para dizer verdades para as pessoas e nos esquecemos de uma coisa. Lá em Minas Gerais tem um dito que o mesmo pau que dá no mané, ele dá no tumé. A partir do momento que eu me acho digno do direito de dizer verdades para alguém, eu preciso no mínimo estar preparado para ouvir a verdade da perspectiva da outra pessoa. E tem gente que não quer isso. Tem gente que quer que seja passada a mão na cabeça, que diga, não, você está certo, não goste dele mesmo, não. Ele é assim mesmo. Ele, ela, seja lá quem for. Mas, amados, eu preciso pensar que se eu me porto dessa forma, eu estou desonrando o nome daquele que é o Senhor da casa e dono dos utensílios. E é para Ele que eu vou prestar conta. É para Ele. Ah, eu não uso os meus dons porque o pastor é assim, assim, assim. É para Deus que você vai prestar conta dos seus dons, não é para o seu pastor. Eu não quero me envolver na igreja porque ele é assim, assim, assim. Problema seu e Deus, você vai prestar conta diante de Deus daquilo que o Senhor confiou a você. Ah, eu não quero me submeter à autoridade de fulano, de ciclano. É um problema seu com Deus. Vasos de honra entendem que não é ele que define quem ele é. É o Senhor dos utensílios que usa os utensílios de forma que o nome dele seja glorificado. E não vai ter
upgrade de vaso. A gente não começa sendo um vasinho de barro, para depois virando um vasinho de madeira, depois um vasinho de prata, depois um vasinho de ouro com strass, né, para ficar bem brilhoso, bem shiny. Não, nós somos o que fomos chamados para ser, e a glória não importa se é no ouro, na prata, na madeira ou no barro, a glória é dada àquele que enche o vaso, que é senhor do vaso, que utiliza o vaso, que instrumentaliza o vaso para glorificar o seu próprio nome. Qual é o nosso papel nisso? O apóstolo Paulo continua dizendo: pois se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Sabe por quê? Presta atenção no negócio. Nesse armazém que nós fazemos parte, se não for santificado, se não for para a honra, ele é inútil. Sério isso, não é? É inútil. Eu sempre digo que é fácil encher a igreja, e é muito fácil encher a igreja. É só anunciar que domingo que vem vai ter aqui um profeta que revela CPF, RG, o marido está traindo, lota a igreja. Mas o evangelho não nos chamou para entulhar de vaso. Deus nos chamou para anunciar um evangelho que transforma a vida de vasos de barro em instrumento que glorifica o nome do Deus Altíssimo. Vasos de honra, vasos santificados, vasos que são chamados a serem restaurados. Não somos perfeitos, nenhum de nós somos perfeitos, mas somos chamados a viver a perfeição que o evangelho nos oferece, e isso está em Cristo Jesus. Isso está na cruz do Calvário. Mas isso também está na nossa responsabilidade de mortificar essa carne todos os dias e dizer: Senhor, as coisas boas que eu quero fazer eu não faço, mas as coisas ruins que eu não quero fazer, essas eu faço com muita facilidade. E parar de se esconder atrás dos seus próprios defeitos, atrás das suas imperfeições e tentar justificá-la nas costas dos outros. Porque um dia você vai render conta delas àquele que é Senhor e não a essas pessoas. Nós precisamos entender que os vasos de honra, eles precisam ser colocados à disposição do Senhor. Porque se não for perfeito, e o sentido de perfeito não é sem nenhuma trinca, sem nenhuma rachadura, é o sentido de disponível para ser usado por aquele que é o Senhor. Aí eu me torno útil. E é bem interessante porque pois se alguém a si mesmo se purificar desses erros, o erro de ser vaso para a desonra, será utensílio para a honra, santificado e útil a quem? Olha aí para o texto. A quem? Ao seu Senhor. Irmãos, nós precisamos entender de que somos chamados a estarmos à disposição do Senhor. A obra tem que ser feita. Tem que ser feita à maneira de Deus. E a primeira coisa que Deus nos chama, o texto de Efésios começa dizendo que nós fomos adotados para sermos santos, irrepreensíveis diante do Senhor. Santos. E quem está na outra ponta da balança do modelo, não sou eu. Quem está na outra ponta da balança, sabe aquela balança antiga de 2 pratos, que se colocava o peso de um lado e o que ia se pesar do outro? Quem está na outra ponta é Jesus Cristo. Ele é o modelo que nós devemos seguir. É nele que nós precisamos nos agarrar. É no padrão dele que nós precisamos chegar. Vasos para a honra. Os utensílios que honram ao Senhor são classificados por serem santos. Morrer todo dia.
São úteis porque são usáveis. Existe coisa pior do que você comprar uma coisa que não cumpre a sua função? Quem aqui já comprou uma coisa que não cumpre a função? Você nunca comprou nenhum utensílio que não cumpre a função? Eu comprei um martelo que não dava para poder bater. Você batia, ele desbeiçava todo. Para que serve um martelo que não bate? Quem nunca comprou uma tesoura daquelas baratinhas que não corta nada? Quem nunca comprou uma faca de ferro lascada dessas pilantras aí de R$1,99 que você amolava e ela nunca cortava nada, só o dedo? Não existe nada pior do que um utensílio que não cumpre a sua função. E quando nós desonramos o Senhor, quando nós não cumprimos a função a que nós fomos chamados a cumprir. Honrar o seu nome. Colocar nossos dons à disposição, a serviço do Senhor, apresentar a nossa vida diante de Deus, porque a vida está aí. Eu acho bacana algumas discussões que estão sendo feitas, as pessoas dizendo que a quarentena é uma bênção para a vida delas, e eu confesso para vocês que eu tenho um certo temor no meu coração, porque esse estado de reclusão não vai durar a vida inteira. Uma pessoa que só vive a sua espiritualidade em um tempo de reclusão, ela nunca vai ser espiritual. Porque a questão não é treinar soldado para ficar no quartel. A questão é nós temos soldados que são capazes de enfrentar a batalha e, apesar das feridas, voltarem convictos de que estão combatendo o bom combate. Soldados reclusos, não vou sair, não vou, tá ótimo, família, maravilha, mas e depois? Vamos ver se realmente continua. Eu queria ter um instrumento de medir para ver se realmente está sendo tão bênção assim a quarentena. Porque o meu problema não é a quarentena, eu acredito. Ontem eu fiz uma sessão de filme com os meus filhos, Benjamin há meses pedindo para a gente dormir na sala, pusemos 2 colchões de casal na sala, assistindo filme, pro final eu estava com náusea de ver filme de menino, assisti, comemos pipoca, maravilha, depois tomamos banho, dormimos na sala, maravilha. Mas isso é coisa que a gente sempre faz, quando está. Se não é sábado, é de sexta. Se não é domingo, de sábado para domingo, é de sexta para sábado. A gente sempre tira um dia da semana, quando a gente pode fazer essa loucuragem de assistir um tanto de filme junto, mas a gente sempre tem um tempo junto. A questão é o que vai sobrar disso. Os vasos para honra entendem de que a vida cristã não é um fim. Em cada momento que a gente vive, ela é uma progressão, uma construção que precisa refletir na vida diária. As pessoas precisam ver que eu sou vaso para honra. No meu trabalho, na rua onde eu moro, na faculdade, nos meus grupos de WhatsApp, com quem eu convivo, as pessoas precisam perceber que eu honro ao nome do Senhor. E que isso tem a ver com uma coisa: eu entendo que nasci de novo em Cristo Jesus. Eu entendo que sou nova criatura. Eu entendo que não tem como ficar neutro. Ou eu estou honrando, ou eu estou desonrando o nome do Senhor. Não tem como você pensar assim: mas eu não fedo nem cheiro. Se não está cheirando, está fedendo. Se não é utensílio útil, é utensílio inútil. Se não é utensílio que está santificado, é utensílio que está sujo. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque são as raposinhas que destroem as florestas. As pequenas raposas. E às vezes nós estamos deixando que pequenas coisas minem nossa espiritualidade. E por causa dessas pequenas coisas, nós vamos nos permitindo que seja cavado buracos em nós, e nós vamos nos afastando do propósito ao qual o Senhor nos chamou para viver. A palavra do Senhor diz que ninguém acende um luzeiro e coloca na parte mais baixa da casa.
Quando a luz acaba repentinamente e não tem lanterna, ninguém pega uma vela, acende e põe debaixo da mesa. A gente coloca na parte mais alta, porque ela vai alumiar o maior espaço possível. O que nós podemos aprender com esse texto nesta noite? A primeira coisa que nós aprendemos é de que o material do utensílio não define quem ele é. Aquilo que o vaso é, não define quem ele é. Então não tenha medo. Pastor, eu sou tímido. Pastor, eu sou baixo, eu sou alto. Eu sou feio, ou eu sou muito bonito. Não quero aparecer porque eu sou bonito demais, o povo vai chorar em mim. O Benjamin esses dias falou, pai, eu vou ser fortão, bem fortão, porque as minas vão pirar. Eu falei, como? É isso aí, pai. Mas nós precisamos nos lembrar de que o que define o valor do vaso é aquilo que foi derramado dentro. Isso foi feito na cruz do Calvário. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto, de que é nossa responsabilidade cuidar do nosso vaso. O que Paulo diz no verso 21? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica, ou seja, se eu estou entendendo que estou vivendo uma vida de desonra, eu não tenho que ficar pedindo, Deus me purifica, não. Sou eu que tenho que me purificar pelo conhecimento que eu tenho da palavra. Por aquilo que eu entendo, eu preciso alinhar minha vida com aqueles que são os padrões estabelecidos no reino de Deus. O texto de Efésios diz que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que fornicava não fornica mais, é nova criatura. Eu preciso fazer um checklist na minha vida. Eu preciso saber se eu não tenho falado mal das pessoas, se eu não sou rebelde, se eu não tenho um coração rebelde. Porque tem gente que tem um coração rebelde. Com a boca até diz, sim, tudo bem. Mas o coração está dizendo, não, não gosto dessa forma, não. E não é rebeldia comigo, não é rebeldia com a liderança, é rebeldia com a palavra de Deus. Aí é uma matemática que você vai ter que fechar com Deus depois. A terceira coisa que nós aprendemos é que existe um Senhor dos utensílios. E Ele os classifica de duas formas: santos e úteis, contaminados e inúteis. Aqueles que honram e aqueles que desonram o Senhor. Irmãos, quando a gente ouve Deus falar de um texto desse com a gente, o nosso desafio não é ficar pensando, mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer que eu sou inútil, que fulano é inútil? Não. É eu pensar o seguinte, eu quero ser um vaso que honre o nome do Senhor. Para eu ser um vaso que honra o nome do Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso me santificar e me tornar útil na obra do Senhor. E a sua utilidade vai ser definida por aquele que te encheu e te adornou de dons, de habilidades. É só você colocar a serviço do reino. É só você colocar disponível para o Senhor. É só você dizer, Senhor, está aqui, é isso que eu sou. E Ele vai dizer, é isso que eu vou usar. Porventura não sois vós como assim como o barro é para o oleiro, não sois vós para o Senhor, ó Israel? Não é o oleiro que dá ordem ao barro? Não é o Senhor que comanda a sua igreja? Não é o Senhor que comanda a nossa vida? Não basta fazer as coisas certas, tem que fazer pelo caminho correto. Tem que percorrer o caminho estabelecido por Deus, aí está a bênção. Aí está a bênção. Entenda onde Deus te plantou, em que tempo te plantou, para que você entenda o porquê Deus te plantou neste lugar. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer forjar o seu caráter. Deus quer fazer de você vaso para a sua honra, útil nas mãos do Senhor. Quando a gente pensa no senso de utilidade, é a gente pensar
na chave de fenda cumprindo o seu propósito. É você pensar no espremedor manual de limão cumprindo o seu propósito. É você entender que o liquidificador é para liquar o que está em pedaço. E você foi chamado para honrar o nome do Senhor. Manifestar a glória do Senhor. O que vai vir depois disso é só consequência de uma vida colocada no altar de Deus. O serviço, ele só tem sentido se ele parte de um coração que entende que o Senhor nos chama a vivermos uma vida de utilidade no reino de Deus. Por isso que algumas pessoas não sentem falta de servir. Não sentem falta da vida de comunidade. Não sentem falta de estar junto, fazendo, correndo atrás, participando de um culto, celebrando, ganhando cesta, distribuindo cesta, porque não é parte. Não faz falta. Não está conectado. Não está na comunidade. O coração não está nisso. Cuidado para que isso não seja sinal que você tem sido um vaso para a desonra. Muito cuidado. Porque às vezes a gente acha que está no ápice da espiritualidade, mas subiu tanto, que esqueceu que só tem espaço no trono para um. E ele não divide com ninguém. Nem a nossa própria vida, nós somos senhores dela. Ela pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, aquela expressão, eu sou dono do meu nariz, não existe para crente. Jesus não é dono só do meu nariz, é dono do meu corpo inteiro, de todos os meus sonhos, meus projetos, minha vida. E que Ele nos ajude a honrarmos o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós não podemos vir aqui na frente. Eu queria muito hoje te chamar aqui na frente, orar junto com você. Mas eu queria te convidar nesse momento a ficar de joelho, você que pode, e nós orarmos ao Senhor nesse momento. Eu queria te convidar a fazermos um tempo de intercessão, em clamor mesmo a Deus pelas nossas próprias vidas. Eu queria que você se colocasse diante de Deus nesse momento e dissesse: Senhor, eu quero ser um vaso para a tua honra. Talvez você está até caminhando com coisas certas, mas está fazendo pelo caminho errado. Não está indo direitinho. E o Senhor te chama nesta noite a entender que nós precisamos ser vasos para a honra. Vasos que glorifiquem o nome do Senhor. Santos e úteis a esse Deus poderoso. Oh, Deus de poder. Pai, o Senhor olha para esta igreja, Deus. Olha para os nossos corações. O Senhor nos sonda. Os teus olhos penetram no mais profundo do nosso coração. O Senhor conhece, Senhor, as maquiagens, as máscaras que usamos. O Senhor sabe, Senhor, as capas que nós tentamos dar para as nossas ações, para que elas não pareçam tão ruins até para nós mesmos, mas nós sabemos que estamos desonrando o Teu nome, estamos desonrando, Senhor, aqueles que o Senhor tem colocado, Senhor, como liderança sobre nossas vidas. Estamos desonrando, Senhor, acima de tudo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Pai. Por isso nos chegamos diante do Senhor nesta noite. Em um tempo, Senhor, aonde temos a ligeira impressão, ó Deus, que somos desafiados a vivermos uma espiritualidade, ó Deus querido, que vai além da vida de comunidade aqui, Senhor.
É o encontro no quarto, é o encontro na mesa, é o encontro no silêncio, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece aqueles que estão se rasgando diante do Senhor hoje e dizendo: eu quero ser um vaso para a honra. Eu não tenho honrado, meu Deus. Eu não tenho honrado o sacrifício de Cristo. Eu não tenho sido útil no corpo. Porque eu tenho colocado tantos outros valores diante desses, que eu tenho me esquecido o quanto é precioso estar diante do Senhor e te honrar, te obedecer, me submeter à sua orientação e dizer: Senhor, me guia, me instrui, fala comigo, e obedecer aquilo que o Senhor está falando sem medo, na segurança de que debaixo da tua palavra não existe, Senhor, nada que poderá nos impedir de continuar a nossa jornada, se nós estivermos firmados naquilo que o Senhor tem nos dito, Pai. Oh Santo Espírito, doce Espírito, visita os nossos corações, nos alcança, leva-nos a perceber, Senhor, o teu querer, a tua bondade. Oh Deus, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida,
como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor. Ouviram essa canção que nós acabamos de cantar? Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, em qualquer hora e em qualquer lugar. Será que isso realmente nós estamos dispostos a fazer? Nós estamos dispostos a dizer: Senhor, não importa a hora, estou disponível para ser usado pelo Senhor. E aí você precisa trazer a sua memória se realmente existe essa disposição no seu coração. É muito bom, irmãos, quando a gente consegue entender aonde e por que Deus nos chama. Porque a forma que nós vamos viver tem tudo a ver com quem nós somos em Cristo Jesus. A forma que eu vivo a minha vida cristã tem a ver com a minha compreensão de qual a posição que eu ocupo no corpo de Cristo. A forma que eu me comprometo com as coisas do reino tem conexão direta com a minha consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. A forma que eu trato a minha esposa tem a ver com a compreensão de quem eu sou em Cristo Jesus. A forma que eu trato meu pastor, meus líderes, tem a ver com a compreensão que eu tenho de quem eu sou em Cristo Jesus. A forma que eu lido com os meus patrões, com os meus companheiros de trabalho, com os meus funcionários, tem tudo a ver com a compreensão de quem eu sou em Cristo Jesus. A forma que eu assino os meus contratos, o tipo de contrato que eu assino. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, eu lido com a ideia de que não existe o que tem que estar fora da receita, não existe o que tem que ser fraudado, não existe enganar. Existe o que é de Deus, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E aí a gente não entende às vezes por que as coisas vêm de forma tão pesada para a gente, porque a gente não tem vivido de forma que deve viver o Evangelho de Cristo Jesus. E esse é o nosso desafio todos os dias. Mais do que fazermos, é sermos vasos de honra ao nosso Senhor. Amém, queridos? Nós ainda vamos continuar com os cultos de terça e quinta, somente online. Próximo domingo nós teremos culto presencial. Se você quiser vir, nos avise, porque como vocês veem, é um espaço limitado, não podemos colocar mais pessoas do que isso. Mas esteja divulgando também, compartilhe a página, convide pessoas para poder estarem assistindo a pregação ou virem para estar aqui no culto. Pode convidar, não tem problema. É só você informar para a gente: pastor, vou levar uma pessoa, um visitante. Convide alguém para estar aqui conosco. Irmãos, nós continuamos com a nossa campanha de cesta básica. Ainda temos pessoas que estão necessitando literalmente. Nós já tivemos uns 3 pedidos de cesta básica e infelizmente nós não tínhamos nada do nosso estoque, do nosso Ministério de Missão Integral para poder compartilhar. Mas nós estamos trabalhando para assistir a necessidade daqueles que precisam. Nós somos igreja. Todos nós somos esta igreja. E assim precisamos nos sentir. Então nós precisamos abençoar a vida daqueles que estão precisando ser abençoados. Amém? Esteja orando, irmãos. Esteja orando pela igreja.
orando pelos ministérios, orando por aqueles irmãos que estão se esfriando espiritualmente, aqueles que estão se distanciando com essa quarentena, que o coração vai ficando desfalecido. Ore para que o Senhor abençoe e ore para que você não venha desfalecer também na fé. Esteja colocando diante do Senhor. Esse mês nós conseguimos pagar a prestação do nosso imóvel sem ter nenhum outro recurso aí para a gente rapar. Já tínhamos rapado tudo já. Já rapamos tudo que tinha para rapar. Mas louvamos a Deus porque a gente tem podido ver o Senhor cuidando de nós nos mínimos detalhes. E não é diferente com a sua vida. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de nós. Amém? Muito bom poder estar aqui com vocês. Nós vamos orar agora. Vamos encerrar o nosso culto. E quando estiver saindo, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, o gasofilácio está lá no fundo. Você pode colocar lá no gasofilácio. E que o Senhor te dê uma semana abençoada. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por esse tempo aqui como igreja. Obrigado por cada pessoa que está aqui, cada pessoa que nos visita, Senhor. Infelizmente, as máscaras nos impedem de reconhecer aqueles que nós já temos algum vínculo. Mas eu quero pedir ao Senhor que visite também aqueles que, ó Deus, nos ouviram, que estiveram conosco aqui nessa live. Que o Senhor olhe para as famílias também, Senhor. Às vezes tem alguém aqui que está com o coração apertado, angustiado, porque a família está passando por momentos difíceis. Que o Senhor possa tocar com as suas mãos poderosas, visitar aqueles que estão enfermos, visitar aqueles que estão precisando, Senhor, de ter a sua fé renovada, visitar aqueles que estão, ó Deus, distantes, com o coração esfriando espiritualmente. Nós queremos também consagrar os dízimos e ofertas daqueles que trouxeram nesta noite e que querem consagrar diante do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, multiplique, Senhor, daqueles que têm sido fiéis a Ti, ó Deus, aqueles que têm mantido o compromisso, Senhor, aqueles que não têm podido, abra portas, prospera, abençoa, Senhor. Coloca, Senhor, sobre eles a Tua bênção, para que eles possam, Senhor, ver a boa mão do Senhor, pelejando a favor deles, ó Pai. Nós te rogamos por uma semana abençoada, para a nossa igreja, para os irmãos que estão aqui conosco nesta noite, as famílias, Senhor, desta igreja, que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Até o próximo encontro.